O programa Visão Geral do Canal 14 da NET traz costumeiramente pessoas que se destacam na sociedade anapolina, goiana, por que não brasileira de uma forma geral, e que tenham prestado serviços a comunidades mais diversos. O programa tem a direção do publicitário Fernando Dutra, coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. Hoje, honradamente, nós estamos recebendo, aliás, vai ser um assunto até interessante, muito interessante mesmo, que é quando a gente fala de hipnotizar, né, o hipnólogo, que é ele, que é o psicanalista, Dr. Humberto Fonseca Araújo. É um prazer tê-lo aqui, doutor. Obrigado, eu que fico honrado com o convite. Deixa eu perguntar para o senhor, essa pandemia que o mundo está vivendo aumentou a depressão do cidadão, é? Sim, eu tenho percebido que, principalmente pela clausura, né, o distanciamento social, e os pacientes que passaram pelo processo do Covid reclamam de, durante os sintomas do Covid, sofrem uma depressão momentânea e, em alguns casos, persiste depois. Eu tenho recebido bastante em consultório pessoas assim. O interessante é que essa depressão, o senhor que é perito no assunto, eu sou leigo, mas o pânico que a pessoa entra em função dessa pandemia acaba fazendo um confinamento, ou esse confinamento determina uma depressão. Seria isso, doutor? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas. As duas coisas. Primeiro, porque estamos privados do toque, que é um costume cultural nosso, de pegar na mão, de abraçar no ombro, de conviver em sociedade. Pelo menos eu percebo que as pessoas que têm responsabilidade estão preocupadas e distanciando-se, e tem que haver esse distanciamento, né? E também a própria situação da contaminação em si. Quem foi contaminado sabe que a doença não é uma coisa, não é uma gripezinha. E ela explora de cada indivíduo as suas fraquezas imunológicas, né? Sem dúvida. Doutor, parece-me, não é certeza, a Organização Mundial de Saúde, ela projeta um número meio assustador em relação às pessoas com depressão. Quase 400 milhões de pessoas, seria isso no mundo inteiro? No mundo inteiro, Precisamente são 4,4% da população do mundo, 322 milhões no mundo todo. Isso nós estamos falando apenas de 3 transtornos, que é estresse, ansiedade e depressão. No Brasil, esse número é maior. Nós estamos falando de 5,8%, quase 6% da população, com esses 3 transtornos, né? Agora, se você for analisar transtornos em outras esferas, como fobia social, alopécia, enxaqueca, insônia, tudo isso, eu acredito que esse número é bem maior, né? Então, esse número é, de fato, muito assustador. O nosso telespectador, doutor, quer saber o que é alopécia. A alopécia é queda de cabelo, né, por estresse ou, às vezes, sem saber até o motivo, né? Pode ser por depressão ou algum outro transtorno. E existe também as pessoas que acabam arrancando, elas mesmas vão tirando o cabelo. A depressão, doutor, ela atinge um desnível social, não? Por níveis sociais? É mais pobre, por exemplo? Não. Não tem nada a ver isso, não? Não. A depressão, ela atinge o indivíduo em todos os níveis sociais, culturais, e sem distinção de raça, credo, cor, não tem nada disso. O senhor também trabalha é hipnólogo. Sim. A hipnotizar as pessoas ajuda a um tratamento de quem está depressivo, não? Sim, nós chamamos de hipnoterapia. Esse processo é uma das ferramentas psicoterápicas
que nós temos à mão, e ela tem uma vantagem muito grande pela sua velocidade de tratamento. É claro que nós temos 3 níveis nas doenças: leve, moderado e severo. Uma doença severa, ela tem um tempo de tratamento muito maior. A hipnoterapia é fantástica em todos os casos, tanto no estresse, quanto na ansiedade, quanto na depressão, em alguns transtornos também, como toque, e também nos casos de traumas, né, bullying, abuso sexual e assim por diante. Eu posso dizer, há mais de 10 anos só como hipnólogo, é uma ferramenta que eu sempre uso e os resultados são fantásticos. Nós estamos tendo um papo aqui educativo com o doutor Humberto Fonseca Araújo, ele que é psicanalista e hipnólogo. Doutor, a depressão é uma doença silenciosa? Sim, na maioria das vezes. Ela começa com pequenos sintomas que às vezes a família e nem o próprio indivíduo percebe. E ela vai evoluindo progressivamente, às vezes ao longo dos anos. E quando esse indivíduo dar-se conta da depressão, ela já está num quadro de moderado para severo. Então ela é muito silenciosa. É importante frisar que nós temos 2 tipos de depressão. Nós temos a depressão endógena e exógena. A depressão endógena ela pode ser causada por algum problema físico, neurológico, uma deficiência na recaptações de neuroquímica, de hormônios neurológicos, um AVC, um tumor de hipófise, uma deficiência endócrina no eixo hormonal, falta de testosterona, ou na mulher de progesterona, estradiol. É um grupo pequeno, diríamos de 100 pessoas, em torno de 10 pessoas tem 10%. Essa causa. 10% do volume, de pessoas. Endógeno. O exógeno é muito maior, que seria esses 90%, que são causas externas. É aquela pessoa que guarda mágoa, tristeza, decepção, raiva, e vai juntando isso ao longo da vida. E essa bagagem negativa, né, geram psicossomatismos que vai levar a pessoa a um quadro de deprimido. Doutor Humberto, o abuso sexual, uma pessoa que sofre um abuso sexual, eu diria para o senhor assim, para tentar fazer uma análise. Sim. Vamos pegar do adolescente e do adulto. Okay. Qual que sofreria mais casos de depressão? Olha, o abuso, ele sempre traz trauma. Isso não tem idade e não tem nada a ver. É verdade. A pessoa vai... Tudo depende de como você sente aquilo, como você vê. Ou seja, seu perfil psíquico. É claro que tem pessoas que sofrem abusos e não ficam traumatizadas. Ela resolve aquilo, ela presta queixa, ela luta pelo seu direito e supera aquilo naturalmente. E tem pessoas que o abuso nem é físico, foi mais emocional, foi o assédio, e ela cai por terra em uma depressão profunda. O adulto, com certeza, ele tem mais bagagem de vivência e ele tem uma facilidade maior de superar. Saberia driblar isso aí, seria isso? Talvez sim, acho que seria isso. Agora, o jovem, por pouca vivência, pouca bagagem e outra coisa, insegurança por ser pequeno e às vezes o assédio ou o abuso parte de um adulto. Então, acho que o trauma seria maior. Doutor, no caso daquele cidadão que, por exemplo, consome drogas, sim, também pode determinar o consumo de drogas, pode levá-lo a uma consequência depressiva? Sim, sim. É muito comum. Eu não sou especialista em tratamento de adictos, né? Mas existem casos, até porque a maioria das drogas
provocam alterações neuroquímicas, todas, né? Acho que a maioria não, todas, e acaba destruindo, provocando microderrames, né? E por si só, microderrames acaba conduzindo o indivíduo a um estado deprimido. Aonde que entra a hipnose no tratamento de um cidadão estressado? Eu tenho que diferenciar o estresse do depressivo. Sim, são técnicas distintas. Diferentes. Sim. Nós temos, por exemplo, regressão de linha do tempo, que é aplicada, muito aplicada no depressivo, com hipnose associada à hipnose condicionativa. E nós temos para o estressado já uma pegada talvez ericksoniana, uma hipnose clássica, condicionativa. Então, os tratamentos são parecidos, porém na íntegra diferentes. São focos diferentes. Todo o processo hipnótico, doutor, leva a uma regressão, não? Não. A regressão é mais sentida, é mais complexa, seria isso? A regressão, essa regressão que nós estamos falando é regressão de linha do tempo, quer dizer, sim. Nessa própria existência. A hipnose é um estado alterado de consciência, de hiperfoco. Então, sempre se conduz o indivíduo, mas não necessariamente nós temos que levá-lo ao passado. Às vezes nós podemos levá-lo a lugares alternativos, como o estressado, a um jardim cheio de flores, ou se ele gosta de mar, ao mar, né? E ali instalar processos de qualidade, de mudança comportamental, de uma visão diferente. Por exemplo, você instala um gatilho de melhoria. Olha, sempre que você estiver no trânsito e o trânsito te estressar, ao ver uma lanterna de freio acesa, você sente a sensação de estar no jardim, confortável, com flores. O corpo vai reproduzir aquele gatilho emocional. Então ele vai relaxar com o trânsito todo parado e vai se sentir confortável ali. Pode, só para endossar a pergunta, pode determinar um antagonismo levando a um pesadelo? Sim. Num Pode, estado né? hipnótico? Sim. Pode. Ele é muito comum no processo de estresse, por exemplo, da hipnoterapia para estresse, o paciente acessar uma memória vivida, que ele não lembrava, de um abuso, de um bullying, de alguma coisa, e ele trazer um cartaz. O subconsciente fica armazenado, isso seria? Sim. Seria, doutor? E aí aflora. Aflora durante o processo. Aquilo que é muito ruim, o nosso inconsciente armazena e esconde. Você não vai lembrar. Durante o processo, ele traz como um cartaz, quer dizer, uma lembrança rápida. E na maioria das vezes, quando é muito traumático, o paciente se debate. É como se ele estivesse revivendo aquilo. Ele bota tudo para fora ali. E você aproveita o cartaz e já trata aquilo. Muitos pacientes, ao serem acordados do processo de hipnose, ele nem lembra que passou por um cartaz e nem lembra do fato. Continua oculto para ele. Só porque ele vê não sei... Eu escuto muito isso. Não sei o que você fez semana passada comigo, mas essa semana eu estou muito bem. Deixa eu perguntar para o senhor uma pergunta bem assim de leigo. Sim. A hipnose pode ser usada, ou já foi usada, ou é usada para desvendar algum crime, não? Sim, existe a hipnose forense. Ela é pouco utilizada no Brasil, mas já houve casos. Nós temos um grande colega que trabalha na USP, em São Paulo. Por algumas vezes ele foi solicitado para auxiliar a hipnose forense. E eu já até vi alguns relatos, alguns artigos dele sobre isso. Eu, particularmente, nunca fui convidado para participar disso. Mas existem muitos relatos, até um livro escrito por um agente do FBI, A Arte da Persuasão,
que ele utilizava de hipnose conversacional e muitas outras técnicas para ter êxito em suas investigações. Esse livro é vendido hoje em português, chamado A Arte da Persuasão, escrito por esse americano, eu não me lembro o nome dele agora. Doutor, o interessante é que a gente fica, às vezes, lendo algumas estatísticas, e algumas estatísticas acabam assustando a gente. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento, chover no molhado de novo, né? Falando da pandemia. Mas existe um número crescente no mundo inteiro de depressão. Sim. Com a pandemia, esse número aumentou exponencialmente. Pelo pânico, pelo isolamento, como é que seria? Por tudo. Por tudo. Pelo medo de morte, que eu acho que é o maior medo. Esse é complicado, né? Que todos têm. Pelo medo da perca do ente querido, né? Pelo medo de se contaminar e pela dificuldade de socializar. Trabalhar está complicado. Veja como nos cumprimentamos ali atrás. Verdade. Se tornou frio. Distante. Isso. Né? E eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande. Pela minha profissão, eu analiso toda a fisionomia com quem estou me relacionando, conversando. E a máscara me tira isso, né? Então, estou me readaptando hoje. É sofrido para mim. Essa máscara, eu vou falar com o professor, ela incomoda, ela dificulta se você vai fazer uma caminhada. Igual Sim. Aqui nós temos, o senhor deve ter sentido, nós temos 46 degraus para subir. E você com a máscara, chega no final dos degraus, você chega arrebentado. Sim, sim. Não é? Verdade. Senti isso. É verdade, você sentiu, né? Sim. É verdade. Qual que é mais difícil, o tratamento mais difícil com relação à depressão? Não estou falando muito de depressão, porque é a doença do século, né? Sim. Olha, quanto mais velho o paciente, quanto mais usado, 60, 70, e quanto mais a doença se aprofundou. Estamos falando de quadro severo, né? Tudo tem solução, sim, mas demanda mais tempo, mais sessões, né? Mais cuidados. Então, vamos dizer assim, quanto mais jovem o indivíduo percebe que tem alguma dificuldade e busca auxílio e busca ajuda terapêutica, mais rápido ele vai se melhorar e ter sucesso. O grande problema que nós temos com a depressão e com a ansiedade é que as pessoas têm uma dificuldade de fazer terapia. Eles não querem o compromisso de ir ao consultório semanalmente, né? Então, muitos acabam abandonando o tratamento no meio. Ele melhorou um pouquinho, ele mesmo se dá alta. E aí, às vezes, ele tem uma recaída lá na frente, quando acontece aquelas turbulências que acontecem na vida de todo mundo. Uma doença, a perca de um ente querido, uma dificuldade financeira e assim por diante. O senhor citou aí que o idoso é mais difícil de, digamos, assimilar. É porque ele não quer quebrar os seus hábitos que ele adquiriu durante essa sua experiência idosa? Eu acredito que isso também faz parte, mas não é só isso. À medida que nós vamos ficando mais velhos, nós perdemos neurologicamente líquido encefálico. Tá certo. Né? E aí, esse processo de conexões neurais novas, ele se torna um pouco mais complexo. Ou seja, no jovem eu faria 10 sessões. Numa pessoa de maior idade, de mais idade, eu vou gastar 30, 40. Ele vai ter resultados, mas são mais lentos. Biologicamente, quero pedir desculpa ao telespectador, porque eu estou com um pigarro aqui de uma gripe que não é fácil, não. Mas eu diria para o senhor, só complementando, doutor, o seguinte: a psicanálise, olha, quase que eu tropecei, né? Ela trabalha junto com aquele cidadão profissional que é hipnólogo, ou são distintos? Não, sim. Para se fazer uma boa hipnose, você precisa da psicanálise. Nós temos alguns profissionais que não
não têm a psicanálise e fazem apenas hipnose, que é o terapeuta hipnólogo, né? Mas eu me sinto mais confortável usando a psicanálise, porque ela analisa todo o perfil psicológico, toda a dificuldade, toda a diferença daquele paciente, e eu consigo programá-lo com a hipnose mais precisamente, eu vou direto ao ponto, né? Quer dizer que o senhor diria que lá na psicanálise o senhor vai, me permite usar esse termo, o telespectador também, o senhor vai virar a pessoa do avesso? Seria? Essa é a ideia. É isso mesmo? Essa é a ideia. É conhecê-lo profundamente, a forma com que foi criado, suas crenças sociais, religiosas, culturais, para ter um bom acesso ao seu sistema psíquico e poder trabalhar a psique dele de forma mais precisa. Quando você não faz essa anamnese, essa análise, você fica à mercê do erro. Eu programo hoje, mas não tive resultado. Ele vai voltar semana que vem e eu vou reprogramá-lo de novo, pode ser que eu acerte. Traçando um perfil psíquico, eu sou mais efetivo. Eu tenho uma melhor qualidade. Deixa eu entender aqui, doutor, e o nosso telespectador. Olha que pergunta burra, hein? Olha que pergunta burra. Não. O tratamento é como se fosse uma novela, cada dia tem uma sessão, seria isso? É por semana. Ah, é por semana. Por semana. Ah, por semana. O processo, nem tudo é feito com hipnose. Nós temos Sim. técnicas fantásticas dentro da psicanálise que também levam o paciente a cartase, a regressões emocionais. Nós temos análise de script, comportamental, enfim, são inúmeras técnicas. O importante da sessão semanal é que dá tempo do paciente fazer as mudanças que ele precisa, interiorizar aquela terapia, aquele processo terapêutico e se sentir melhor. Então ele volta na outra semana, ele já volta um pouco melhor do que ele esteve. E ele mesmo vai sentindo aquilo. Ele vai ganhando confiança e vai ganhando cada vez mais bem-estar, né? Não tem nada de achismo, não, né, doutor? É tudo técnica, científica mesmo. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, a hipnose hoje, como muitas outras técnicas, reiki, acupuntura, constelação sistêmica, muitas outras técnicas foram agregadas pelo Ministério da Saúde como práticas integrativas da saúde. Muito aquilo que era chamado de holístico, hoje, faz parte de... Por exemplo, a USP tem um hipnólogo lá dentro o tempo todo, né? Nós temos em Goiânia o Hospital Natural, que é o hospital de fitoterapia, só prescreve plantas, né? Então, hoje, essas técnicas que antigamente muito se achava que era... misticismo, ou magia, ou sei lá o quê, já se sabe que são técnicas eficientes no tratamento. A hipnose é utilizada para quase tudo. O dentista faz analgesia, anestesia. Nós temos, por exemplo, cirurgião que faz anestesia para pequenas cirurgias. Enfim, fisioterapeutas aplicando no consultório para minimizar a dor, né? Então, cada especialidade vem usando a hipnoterapia. A psicanálise também é absorvida por boa parte dos psiquiatras, né? Então, a nossa evolução científica vem se provando a eficácia de todas essas técnicas. O senhor citou aí a acupuntura, né? Sim. A acupuntura trabalha muito bem com a hipnose? Sim. Né? A acupuntura hoje é utilizada para quase tudo, de tratamentos gastrointestinais a anestesia, né? É um avanço dentro da equipe da medicina, seria isso? Sim. E ela é oriental, não é? Ela é chinesa, a sua origem. E nós temos, inclusive, especialistas que fizeram especialização lá na própria China, né? Vários. E fantásticos.
Eu diria que a acupuntura hoje seria, dos métodos naturalistas, uma das melhores. O mais eficaz. Bem eficaz. Bem eficaz. Como tudo na vida, a eficácia depende muito do paciente. Sim. Né? Sim. Até aquela cápsulazinha de omeprazol que ele vai tomar para tirar a dor do estômago, se ele não acreditar nela, não vai funcionar. É verdade. Né? Então tudo deriva muito do psíquico. A cabeça, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, diria os antigos já, né? Perfeito. Não é por aí, doutor? Bom, nós estamos batendo um papo e, lamentavelmente, não sei se o senhor talvez não tenha prestado atenção, a nossa produção nos faz um sinal dizendo que, infelizmente, o nosso tempo, como é que voou, né? Quando o assunto é intrigante, assim, o assunto traz à tona hipnotizar a pessoa, desperta no nosso telespectador, porque a hipnose por si só, né, doutor? É, assim, algo que assusta o paciente, assusta. Tem pacientes que ficam um pouco desconfiados no começo e tudo, mas nós temos 2 processos de hipnose. Aí nós temos aquela hipnose de show para palco, né? Que é o que muito se vê por aí, e eles chegam com aquela ideia do showman, né? Mas a hipnose de consultório, a hipnoterapia, não é aquela pegada. É tranquilo, na maioria das vezes, 70%, 60% do tempo, o paciente está totalmente em vigília, ele está conversando, até porque eu preciso de um nível médio de hipnose, porque eu preciso trocar informações. Eu preciso saber como ele se sente, como ele se sentiu em determinados momentos da vida. Então ele vai ficar numa inércia de hiperfoco, né? Mas ele está consciente, ele está sabendo que eu estou ali do lado dele e me passando informações. Quando o paciente percebe isso, ele se tranquiliza. Ele percebe que aquilo é para o bem-estar. É a própria melhora, né? Das sessões evoluindo. Sem dúvida. Né? Bom, nossa produção já fez um final do nosso tempo, já se esgotou, doutor Humberto. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem nesse momento de turbulência que o mundo está vivendo e que nós estamos vendo estatísticas crescerem em relação ao estresse, em relação à depressão. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador de calma, de cautela. Fique à vontade, por favor. Então, eu acho que é um momento difícil, ninguém imaginava viver essa crise de pandemia e com a doença tão avassaladora. Eu acho que agora é um momento de termos mais responsabilidade ainda e sim manter o distanciamento social, usar a máscara, abusar do álcool nas mãos, né? E ter muita calma, porque como tudo na vida passa, isso passará também. Se Deus quiser. E logo estaremos nos abraçando e vivendo em paz como vivíamos antes. O canal 14 do programa Visão Geral, eu quero agradecer o senhor mais uma vez pela presença e por essa aula comportamental que o senhor nos deu aqui hoje. Muito obrigado. Mas o nosso telespectador deve ter feito uma leitura positiva. Obrigado, eu que agradeço o convite e deixo para todos o meu abraço. Nós também queremos agradecer o nosso telespectador e até a próxima oportunidade.